Você já tem um plano de sobrevivência para o apocalipse zumbi? Pois pode descartar tudo. O cinema mentiu para você, e a biologia prova que os mortos-vivos não durariam uma semana no mundo real. Nós fomos alimentados por décadas com filmes e séries mostrando hordas de cadáveres caminhando por anos, destruindo civilizações e correndo como atletas olímpicos. Mas a verdade nua e crua é que a ficção ignora completamente as leis mais básicas da ciência, da anatomia humana e da própria ecologia do planeta. Se os mortos realmente decidissem levantar das tumbas hoje, eles encontrariam um inimigo imbatível que nenhuma ficção gosta de mostrar: as regras inflexíveis do próprio corpo humano. O colapso desse exército de monstros começaria muito antes de eles conseguirem dar o primeiro passo em direção à sua jugular. Quer entender o porquê? O primeiro grande problema dos zumbis começa poucas horas após o coração parar, quando o próprio corpo se tranca em uma prisão muscular intransponível. Te convido para mostrar que a realidade é muito pior. Imagine tentar correr com os músculos completamente congelados. É exatamente isso que acontece na vida real devido ao fenômeno do rigor mortis. Nas primeiras horas após a morte, a interrupção total do fluxo de oxigênio e a ausência absoluta de ATP, que é a energia celular responsável pelo relaxamento muscular, fazem com que o corpo trave em uma contração total e dolorosa. Um cadáver fica completamente rígido, duro como uma estátua, por um período de até 36 horas. Ele seria biologicamente incapaz de flexionar os joelhos, levantar os braços ou dar um único passo coordenado para fora de uma tumba. Isso quebra imediatamente o mito cinematográfico tanto dos zumbis rápidos quanto daqueles lentos que saem perseguindo os sobreviventes. Eles seriam apenas estátuas caídas no chão. E se você acha que depois dessas 36 horas o corpo relaxaria e começaria a andar, o cenário científico fica ainda pior, pois a gravidade entra em ação para sabotar o que restou do sistema circulatório. Sem um coração batendo para bombear o sangue, a física assume o controle do cadáver de forma cruel. O sangue para de circular e obedece imediatamente à gravidade, acumulando-se todo nas partes inferiores do corpo, um processo biológico conhecido como livor mortis. Enquanto o sangue decanta e empaca nas costas ou nos pés, os tecidos superiores secam completamente e os músculos desprovidos de oxigênio morrem em velocidade recorde. Sem sangue oxigenado, nutrientes nutrindo os tecidos das pernas e dos braços, simplesmente não existe força ou contração muscular possível para gerar qualquer tipo de movimento. Sem energia química, o músculo é só carne morta. O cinema quer que você acredite que a força de vontade do monstro move o esqueleto, mas a mecânica humana exige combustível real. E enquanto a gravidade destrói a circulação por dentro, o ambiente externo prepara um ataque avassalador que reduziria qualquer surto global a poeira em pouquíssimos dias. O cinema ignora olimpicamente a ecologia e as forças da natureza. Um cadáver exposto ao sol escaldante, a chuva e a umidade constante apodrecem em uma velocidade assustadora. No clima tropical de países como o Brasil, por exemplo, a decomposição ambiental seria acelerada em até 3 vezes. Além disso, o planeta está cheio de limpadores naturais, bactérias internas do próprio intestino, fungos, moscas, larvas e animais carniceiros devorariam os tecidos moles dos zumbis em questão de semanas. O tão temido apocalipse duraria menos de um mês, pois os mortos virariam apenas poeira, cartilagem podre e ossos secos muito rápido. Não haveria horda para contar história. Mas o cinema insiste que o cérebro deles continua ativo. Será? Cientificamente, a engenharia do sistema nervoso central destrói essa possibilidade nos primeiros minutos de óbito, transformando o comando motor em um completo caos. Se o cérebro derrete, quem comanda o monstro? Muitos filmes tentam usar uma desculpa científica dizendo que apenas o tronco encefálico do zumbi é reativado pelo vírus. Na realidade biológica, a necrose cerebral começa escassos minutos após o coração parar de enviar oxigênio. Sem fluxo sanguíneo, o tecido nervoso, que é extremamente sensível, simplesmente derrete e vira uma massa disforme. Sem o córtex motor funcionando perfeitamente, sem o cerebelo intacto, o corpo perde de forma absoluta a capacidade de manter o equilíbrio em pé, esticar um braço na direção correta ou morder qualquer coisa de maneira minimamente coordenada. Um zumbi real não conseguiria focar a visão, processar sons ou guiar suas pernas. Seria um monte de carne se debatendo inutilmente no chão, sem qualquer rumo. Mas vamos ignorar os mortos por um segundo. E se o apocalipse acontecesse com pessoas vivas e infectadas? A realidade desse cenário seria infinitamente mais perturbadora e nojenta do que Hollywood jamais teve coragem de mostrar nas telas. Se a ficção estivesse certa, o pior inimigo dos sobreviventes não seriam as mordidas, mas sim o ar. Os filmes mostram heróis lutando cara a cara, trocando socos e empurrões com hordas de mortos-vivos. Na nossa realidade, o odor exalado por milhares de corpos em putrefação avançada seria uma arma química insuportável. Os gases da decomposição, como a putrescina e a cadaverina,
exalam um cheiro tão absurdamente letal que causaria náuseas violentas, vômitos instantâneos, tontura e desmaios a muitos metros de distância de qualquer criatura. Seria absolutamente impossível respirar, abrir os olhos ou empunhar uma arma para lutar sem o uso de máscaras de gás de nível militar com filtros pesados. O ambiente urbano se tornaria completamente tóxico e inabitável em poucas horas. E esse festival de podridão flutuando pelas cidades traria consequências invisíveis e muito mais mortais para a humanidade do que o ataque direto dos próprios monstros. O foco absoluto do cinema sempre foi o medo da mordida sangrenta. Mas, na vida real, o verdadeiro apocalipse seria bacteriano e invisível. Milhares de cadáveres apodrecendo a céu aberto nas ruas, sob o sol, contaminariam instantaneamente o solo e os lençóis freáticos das cidades. Esse colapso sanitário geraria surtos massivos, imediatos e descontrolados de doenças mortais secundárias, como a cólera, o tifo, a disenteria severa e até a peste bubônica. A maior parte da humanidade restante não morreria por ser devorada viva em um beco escuro, mas sim por infecções bacterianas brutais transmitidas pela água contaminada e pela proliferação de bilhões de moscas varejeiras. Os sobreviventes enfrentariam um cenário de isolamento biológico extremo. E mesmo se pensarmos na hipótese de zumbis do estilo humanos vivos infectados, como no filme Extermínio, a própria biologia de um corpo vivo ditaria um fim rápido e melancólico para o surto através da exaustão. Se os zumbis não forem cadáveres, mas sim pessoas vivas tomadas por uma fúria insana, eles ainda são reféns da máquina biológica do corpo humano. Eles continuam precisando de combustível vital. Um infectado correndo sem parar pelas ruas, sem a capacidade racional de parar para beber água limpa, morreria de desidratação severa e falência renal aguda em um período de apenas 3 a 5 dias. Se eles não se alimentarem constantemente, o corpo colapsaria por hipoglicemia extrema e desnutrição crônica em pouquíssimas semanas. Eles simplesmente desmaiariam nas calçadas devido à exaustão física completa, sem precisar que ninguém disparasse um único tiro. Mas e se a causa de tudo for um vírus modificado em laboratório? Uma arma biológica perfeita, como uma super raiva. A ciência moderna estuda patógenos reais com esse potencial de agressividade, mas a própria velocidade da infecção seria o pior inimigo da propagação do vírus. Para criar uma criatura genuinamente violenta, a ciência analisa patógenos reais que atacam o sistema nervoso central, como vírus da raiva, lissavírus, encefalites virais ou prions, proteínas mutantes da doença da vaca louca que corroem o cérebro. Uma super raiva fictícia teria que agir rápido, mas isso selaria seu próprio fim. Após os primeiros sintomas gripais de 1 a 2 dias, o vírus invadiria o cérebro, destruindo os freios sociais, causando alucinações e induzindo a mordida para se transmitir pela saliva. Porém, essa fase de fúria cega duraria no máximo de 2 a 5 dias. A inflamação cerebral seria tão violenta que o hospedeiro entraria em coma e morreria por parada cardiorrespiratória em até 10 dias após o início dos sintomas. O infectado morreria rápido demais para conseguir cruzar fronteiras ou espalhar a doença pelo mundo. E isso nos leva ao maior paradoxo de todos. O maior erro do cinema é o paradoxo da transmissão. Um vírus extremamente letal, rápido e espalhafatoso sabota a si mesmo. Para causar uma epidemia global, um patógeno precisa ser silencioso, como um vírus respiratório comum, espalhando-se pelo ar enquanto a pessoa infectada parece perfeitamente saudável e viaja de avião. Um vírus que transforma o hospedeiro em um monstro espumando, gritando e mordendo pessoas no meio da rua seria detectado e isolado imediatamente. A sociedade e as autoridades locais conteriam o indivíduo nas primeiras horas do surto através da ação da polícia ou do exército. Ninguém seria pego de surpresa por um monstro óbvio. No fim das contas, a biologia garante, o apocalipse zumbi só funciona mesmo nas telas do cinema. Se acontecer na vida real, a natureza resolve o problema muito antes de você precisar puxar uma katana. No fim das contas, a biologia destruiria os zumbis muito antes de você precisar de uma. Mas me conta aqui nos comentários, qual é o seu filme de zumbi favorito, mesmo sabendo que é tudo mentira? Curte o vídeo, compartilha com aquele amigo sobrevivente e me segue para mais.